Dentro da minha cabeça, ouvi uma voz deslizando por um ouvido e se enroscando por meu cérebro. Eu sou o espírito de Delfos, porta-voz das profecias de Fego Apolo, assassino da poderosa Python. Aproxime-se, você que busca, e pergunte. E é nesse momento que Percy Jackson deixa de ser um garoto confuso e passa a ser alguém marcado por uma expectativa maior do que ele. Esse é o momento que uma profecia começa a se anunciar. E toda profecia tem a característica curiosa. Ela não explica nada, mas muda tudo. Quem ouve uma profecia nunca sai ileso, porque a partir do momento que ela dita ao sujeito, ele passa a ser uma pessoa marcada pelo destino. No caso de Percy Jackson, esse momento acontece quando ele escuta o oráculo. Até ali, ele é um garoto confuso, deslocado, que não se encaixa na escola, na família, no mundo. Depois disso, ele passa a se ver, gostando ou não, como parte de uma história maior, marcada por forças que ele ainda não compreende, mas que vão mudar definitivamente a sua vida. E é exatamente aqui onde a filosofia começa. Bom, se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que isso não é um vídeo de opinião da série ou resenha da história de Percy Jackson, mas sim um convite para filosofar. Esse é o canal Logo e Cosmos, onde a palavra e o mundo se encontram. Eu sou o professor Otávio e te convido a começar comigo essa nova jornada. Pensar na filosofia não como algo distante, mas como algo que fala diretamente sobre quem e o que nós somos. Filosofia é pensada a partir de histórias que a gente consome, de mitos antigos, da cultura pop e das perguntas que atravessam a vida até hoje. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e comente para ter novos assuntos, ter novas sugestões de futuros vídeos. Isso ajuda demais a esse canal chegar a mais gente e manter esse projeto vivo. Então, esse é o primeiro vídeo do canal e a gente começa com uma pergunta antiga, mas que continua atual. Heróis nascem prontos ou se constroem ao longo do caminho? A pergunta não é somente o que vai acontecer com Percy Jackson. A pergunta é outra, bem mais incômoda. O que acontece quando alguém descobre que faz parte de uma profecia? Será que o herói nasce pronto ou ele é empurrado para esse papel? E mais, será que conhecer o próprio destino é uma bênção ou é uma maldição? Essa não é uma pergunta moderna, é uma pergunta antiga, bem antiga mesmo. Tal pergunta já estava lá na Grécia Antiga, nos poemas de Homero. Na Grécia Antiga, o mundo não funcionava como o nosso. Não existia essa premissa de que você pode ser o que você quiser. A vida humana era pensada a partir do destino, da moira. Uma parte que cabia a cada um dentro dessa ordem do mundo. Nem mesmo os deuses estavam acima disso. O que torna o papel do herói trágico não era a falta da escolha, mas o fato que nenhuma escolha o livrava completamente do destino. Essa ideia aparece de forma muito clara na imagem das Parcas, que aparece na série do Percy Jackson e aparece nos livros, que são denominadas na mitologia grega como moiras. 3 figuras que governam o fio da vida. Cloto, fio, Lachesis, mede o seu comprimento e Atropos, corta quando chega a hora. Mas isso não significa que a vida humana seja a espera passiva pela morte. Para os gregos, o destino não é fatalismo. O fim pode estar dado, mas o caminho até ele que envolve escolhas, ações, caráteres, esse desenvolvimento que define você como pessoa, como ser, você vivo. O herói não é trágico porque não pode agir, mas porque age sabendo que nenhuma ação o livra totalmente da condição humana, do erro e da perda. Então, cada ser humano nasce com uma moira, cada herói carrega a sua. Até os deuses na mitologia respeitam esse limite. Na mitologia, os gregos não criavam destino, eles também estavam submetidos a ele. O destino para os gregos não era uma opinião pessoal, era uma expectativa psicológica.
era uma estrutura do próprio mundo. Os deuses não criaram o destino, eles também estavam submetidos a ele. Por isso, os heróis não são personagens trágicos porque desconheciam o futuro, mas porque sabem que algo os aguarda, sem jamais saber exatamente como isso se realiza. E dessa tensão entre o fim que pesa sobre a vida e escolhas feitas no escuro, que surgem dois grandes modelos de herói na tradição grega. A Ilíada, atribuída a Homero, não é apenas um poema sobre guerra, é uma narrativa sobre honra, glória, morte e limite humano. A obra se passa durante a Guerra de Troia, mas, curiosamente, não a guerra inteira. Ela se concentra em um curto período, marcado pela ira de Aquiles. Ira contra Agamenon, contra os deuses, contra o seu próprio destino. Aquiles já nasce marcado. Desde o início já estava previsto que ele teria uma vida longa e esquecida, ou uma vida curta e gloriosa. Essa informação não surge como uma surpresa narrativa. Ela é uma condição da história. E Aquiles sabe disso. O destino dele está colocado sobre a mesa e ainda assim ele escolhe lutar. Mas aqui está o ponto central da história. Aquiles não escolhe se vai ser herói ou não. Ele escolhe como vai cumprir o destino que lhe pertence. Na Ilíada, o herói não se constrói aos poucos, ele já nasce herói. O drama não está na formação, mas na aceitação ou na recusa do próprio destino. Por isso, Aquiles é uma figura trágica. Não porque é fraco, mas porque é grande demais para escapar daquilo que o espera. Já na Odisseia, também atribuída a Homero, muda completamente o eixo da narrativa. Aqui não estamos mais no campo de batalha, mas no retorno. A Odisseia conta uma longa viagem de Ulisses tentando voltar para casa após a Guerra de Troia. E aqui nesse ponto da história, são anos de errância, monstros, ortis, enganos e perdas ao longo do caminho, mas mostra que Ulisses não é o mais forte. Não é invencível e nem perfeito. Ele erra, foge e sofre. E é exatamente isso que o torna herói. Na Odisseia, o heroísmo não está definido fixo nem na glória imediata, nem na astúcia, na inteligência, na capacidade de se escolher e resistir. Ulisses não nasce pronto. Ele se torna herói ao longo do caminho. Diferente de Aquiles, Ulisses não carrega uma profecia clara sobre a sua morte e sua glória. O que define a sua trajetória são decisões sucessivas do caos, do erro e das tentações do caminho. Aqui o herói não é aquele que aceita o destino, mas aquele que se constrói apesar da incerteza. E é exatamente entre Aquiles e Ulisses que Percy Jackson aparece. Percy recebe uma profecia, como Aquiles, e não sabe o que fazer com ela, como Ulisses. Ele não entende o mundo que está inserido, ele não pediu para ser herói, não se sente preparado, e isso é fundamental. Porque Percy representa o herói moderno, aquele que descobre uma expectativa sobre si antes de descobrir quem é. E aqui que entra um ponto filosófico central. Quando alguém diz, você é especial, você foi escolhido, você tem um destino, a pessoa está ajudando ou impondo uma identidade? Percy passa a se ver como um herói, mesmo antes de saber sequer como ser um herói. Isso gera um conflito, medo, insegurança. Isso não é só ficção. Quantas vezes a gente cresce ouvindo, você tem que ser isso, você nasceu para aquilo, esperam isso de você. A profecia nesse sentido pode ser lida como uma metáfora social. Quando a filosofia começa a refletir de forma sistemática sobre o destino, ela herda da mitologia problemas que não são simples. Se existe uma ordem no mundo, até que ponto o ser humano é livre? Os gregos não formulam essa questão em termos modernos como livre-arbítrio, mas em termos de necessidade, caráter e ordem cósmica. Em Heráclito, por exemplo, uma das formulações mais conhecidas do problema, o caráter de um homem é o seu destino. Aqui o destino não aparece como algo imposto de fora, mas como algo que se realiza a partir daquilo que o sujeito é. O modo de agir
reagir e escolher já carrega em si as consequências futuras. Já em Aristóteles, especialmente na Ética Nicômaco, o problema ganha outra densidade. Aristóteles não nega a existência dos limites impostos pelo mundo, pela sorte e pelas circunstâncias, mas afirma que o caráter moral é formado pelo hábito. Ou seja, não escolhemos o ponto de partida, mas escolhemos repetidamente o modo de como agimos dentro dele. Isso afasta a filosofia grega de um fatalismo passivo. O destino pode impor limites, mas a responsabilidade moral nasce da ação deliberada. Os históricos mais tarde vão radicalizar essa visão e afirmar que o universo é governado por uma razão cósmica. Tudo acontece conforme uma cadeia de necessidade e causa. Mas, mesmo assim, defendem que a liberdade humana está em consentir ou resistir interiormente o que acontece. Ou seja, o que nos acontece não depende de nós, mas da maneira como nós posicionamos diante disso. A mitologia, a tragédia, a filosofia convergem nesse ponto. O drama humano não está em não escolher, mas em escolher sem controle total sobre as consequências. E a partir desse quadro, que a figura do herói deixa de ser apenas épica e passa a ser ética. Na nação grega, o herói não é apenas aquele que realiza grandes feitos, mas aquele cujas ações revelam o modo de ser no mundo. Aquiles encarna um heroísmo ligado à glória e aceitação do destino. Ulisses encarna um heroísmo ligado à astúcia, à resistência e à adaptação. Percy Jackson surge como o herdeiro desses dois modelos, mas deslocado para um contexto moderno, onde a identidade não está pronta. Diferente de Aquiles, Percy pode errar sem que isso o destrua imediatamente. E diferente de Ulisses, Percy carrega desde cedo uma expectativa que não escolheu. E o heroísmo dele não está em derrotar monstros, mas está em decidir em que ele será diante de tudo aquilo que esperam dele. Isso aproxima Percy de uma concepção filosófica, que é a ideia de que a identidade não é um dado, mas uma tarefa. Ser herói aqui não é sobre cumprir uma profecia ao pé da letra, mas assumir a responsabilidade pelo próprio agir, sobre condições que não foram escolhidas. E nesse sentido, que o herói deixa de ser trágico e passa a ser moral. Não o mais forte, não o mais favorecido pelos deuses, mas aquele que responde por seus atos dentro do limite que foram dados. E é exatamente por isso que o oráculo não oferece respostas prontas. Quando Percy escuta a voz, "Eu sou o oráculo de Delfos, aproxime-se, você que busca, e pergunte." Ainda não existe uma resposta. Existe um limiar. O oráculo não entrega um manual, ele não explica o futuro, ele não diz quem alguém será. Ele apenas inaugura uma pergunta. A partir desse momento, Percy deixa de ser apenas alguém que vive a própria vida e passa a viver sobre o peso de uma expectativa. É exatamente aí que o destino da tradição grega começa a operar. Não é como uma sentença fechada, mas como um horizonte que pressiona cada escolha. E diante de tudo isso surge aquela grande questão que talvez não seja se o destino existe, mas outra bem mais incômoda. Quem você se torna quando percebe que há expectativas sobre você? Quando alguém, um Deus ou a sociedade, família também, te diz que você é especial, escolhido, destinado a algo maior, isso te liberta? Ou te aprisiona? O herói não nasce pronto, ele se constrói, mesmo quando o mundo insiste em dizer quem ele deve ser. Eu sou o professor Otávio e espero você no próximo vídeo.